Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast. Meu nome é Rafael e hoje a gente traz um tema muito importante que tem ganho bastante destaque tanto nas mídias quanto nas principais discussões envolvendo sustentabilidade. Depois que ESG veio à tona, né, a gente vê que muitas empresas têm tomado ações para diminuir as suas emissões de carbono, diminuir as suas utilizações energéticas, melhorar as suas utilizações energéticas, e como um fabricante de TI, né, a HP toda de uma forma vanguardista, até conversando com você um pouco nos bastidores, na verdade, Cíntia, a gente vê que a HPE sempre teve essa preocupação, né, e mais agora, mais do que nunca, ela está comprometida em entregar a melhor solução justamente aos seus clientes, que afinal de contas TI é um grande utilizador de energia e precisa ser muito bem dimensionado. Então, para esse episódio, eu estou novamente com a Jane Greco, ela que é diretora executiva da MPE, e também com a Cíntia Leal. Cíntia, você é líder de pré-vendas para o Brasil na HPE, não é verdade? Exato, é isso. Certo. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado também pela sua presença, Jane. Eu queria começar uma pergunta para você, Cíntia, relacionado a como que a HPE tem visto ou tem contribuído principalmente para as empresas depois que esse grande aumento, né, principalmente relacionado à responsabilidade na sustentabilidade e no uso de energias por parte das empresas, principalmente relacionadas a data center. Qual tem sido o compromisso da HPE com os seus clientes e com a sociedade, digamos assim? Muito legal. Bom, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jane. Obrigada, Cíntia. Bom, acho que olhar para o contexto de sustentabilidade, Rafael, olhar de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais holística. A HPE é uma empresa muito comprometida com a sustentabilidade, dentro da sua estrutura como organização e também com o seu compromisso, tanto com os nossos clientes, quanto com o mercado, com a nossa comunidade também, né? Então, vocês podem encontrar divulgados aí na internet relatórios públicos da HPE, se chama Living Progress Report, com todos os nossos compromissos sustentáveis da organização. Então, desde a nossa fabricação, da nossa logística em fabricação, dos nossos produtos com zero waste, que a gente chama, né, zero desperdício de material, não sai lixo das nossas fábricas, né? E também o nosso compromisso de alcançar a liquidez de carbono net zero até 2040. Então tem uma série de ações que a HPE vem trabalhando dentro do contexto de sustentabilidade, inclusão e diversidade. Do ponto de vista de arquitetura de produtos, nós temos trabalhado em criar soluções de extrema eficiência e baixíssimo consumo energético, por exemplo, né? E quando a gente fala de consumo energético, a gente não pensa só na quantidade de consumo de um determinado equipamento, né? Você precisa entender todo um contexto de um ambiente de TI, por exemplo, quais são as cargas de trabalho que estão nesse ambiente, quais são os melhores locais para que ela esteja operando de forma mais performática, com menor consumo, com menor footprint de carbono. Então, a HP tem olhado para todo esse contexto, essa importância da sustentabilidade com um olhar bastante holístico, 360 graus, né, buscando levar para os nossos clientes a nossa experiência como organização comprometida com a comunidade, com as questões de mudanças climáticas, que são gravíssimas e que ao longo do tempo vai afetando todo o nosso círculo econômico, né? E também como organização provedora de soluções. Então, existe um alto comprometimento da HP com todo esse contexto da sustentabilidade. Perfeito. E no seu dia a dia, você tem visto essa preocupação por parte do cliente? Você tem visto essa preocupação acontecendo nos dois lados? Tanto no cliente, nas requisições que o cliente tem, obviamente que grandes empresas possuem as suas metas também, assim como a HP também tem, provavelmente tem os seus reportes também. E como você tem visto isso de forma... você tem visto isso uma crescente? Você tem visto isso uma preocupação de fato que existe no mercado? Esse tema é sensacional, porque
com o crescimento da adoção das práticas de ESG, a gente tem falado muito, as corporações estão falando muito sobre governança, impacto social e ambiental, né? E existe hoje uma série de regulamentações financeiras, onde são auditados também como estão as empresas do ponto de vista de sustentabilidade. Então, sustentabilidade hoje não é só mais uma questão de si, né? Conversávamos muito no passado sobre vale a pena, tem retorno, né? Mas sustentabilidade hoje é uma questão de quando. Não existe negócio sem meio ambiente. Então, essa discussão, né, se a gente tem visto, né, eu diria para você que sustentabilidade hoje está muito mais conectado com continuidade de negócio do que as pessoas imaginavam no passado. Então, temos visto no mercado, há também vou chamar assim de uma pressão, né, interessante por parte da ONU com os ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram colocados aí de forma global para guiar o planeta, né, diríamos assim, para um ambiente sustentável. Por quê? Para que exista planeta, né? Então, ser sustentável é crescer, fazer dinheiro e manter os recursos, né? Cuidar desses recursos aqui. Então, vemos os nossos clientes buscando essas metas que precisam ser alcançadas junto à ONU até 2030, principalmente indústrias, refinarias, indústrias de metais, indústrias de serviços. Então, você pode olhar para o mercado, o varejo se mobilizando na economia circular, e tudo isso acontecendo para quê? Para que os negócios possam existir a longo prazo, não pensando só no retorno hoje, mas como você faz do seu negócio um negócio sustentável a longo prazo para você, para a comunidade, para os stakeholders, investidores, parceiros, para toda a economia circular. Venga, é interessante isso que a Cinta está colocando. Ou a empresa está ou ela está. Não tem meio termo, né? Eu tenho respondido algumas... Preocupada, você diz? Exatamente. Acho que é uma comoção global, né? Então, acho que não poderia ser diferente. Eu tenho respondido algumas RFPs, alguns editais, que somos pontuados a respeito da parte de sustentabilidade. Mesmo? Exatamente. Já existe lá para já existe, inclusive, alguns editais, salvo esteja enganado, mas você só poderia participar se você estivesse engajado. Empresas de capital aberto já fazem engajado do seu ciclo parte de procurement dos seus fornecedores. Sim. Uma obrigatoriedade de pontuar nos critérios de sustentabilidade. Perfeito. Eu acho isso importantíssimo, né? Porque como a Cíntia colocou, é uma comoção global, é uma necessidade e a gente está judiando demais do nosso planeta, né? Então eu fico vendo algumas coisas, algumas alterações climáticas. Nós estamos em pleno inverno com temperatura de 40 graus. Completamente fora, né? Choveu no festival lá nos Estados Unidos, no deserto, né? Umas coisas assim, extremamente fora do contexto. E quem está sofrendo realmente é a humanidade que está sofrendo. Então, acho que realmente é muito importante essa conscientização de todas as empresas e principalmente, não somente de uma HPE ou de qualquer outra brand de mercado, mas das empresas menores portes que estão aí hoje dispostas a colocar isso de uma forma que você tenha essa obrigatoriedade sem conseguir ter subterfúgios, né? Então, acho extremamente interessante, importante, e você consegue seguir dentro do mercado. O Brasil, às vezes, é um dos últimos a pegar carona e tudo mais, mas não, a conscientização é realmente total. E olha que interessante isso, né? A gente está vivendo hoje aqui um exemplo real, né? Inverno, um calor absurdo, né? Inclusive, os analistas financeiros, eles têm posicionado a sustentabilidade como um critério de risco na avaliação de empresas, do ponto de vista de investimento, né? Então, uma empresa do setor agrônomo, né, o quanto ela está suscetível às mudanças climáticas. Por exemplo, num verão fora de época ou um inverno fora de época, né? Então, as mudanças climáticas, elas são gravíssimas e elas não estão só no âmbito da preocupação do meu dia, né? Aquela empresa, aquele negócio não será sustentável, né? A longo prazo, ele vai morrer. E isso tem tocado as empresas, as comunidades, porque o tema tem crescido e estado cada vez mais latente para nós, né? Exato. Mesmo o Brasil sendo um pouco devagar, digamos assim, relacionado a todo o desenvolvimento, não somente a parte ecológica, mas o Brasil ele tem um certo delay sobre a Europa, sobre os Estados Unidos em várias frentes. Obviamente que o Brasil é muito super desenvolvido em algumas áreas,
mas a gente sabe que em algumas outras áreas a gente é um pouco mais atrasado, sim. E relacionado a isso, a gente sabe que a HP ela não pode se preocupar somente com o Brasil, porque ela é uma fornecedora de equipamentos mundial. Né? Então ela vai, em algum momento, como você mesmo falou, o mercado está caminhando para essa preocupação. Né? Ele está caminhando para essa cultura de poupar, digamos assim, você não prejudicar o meio ambiente pior do que já está sendo feito. Né? Então a gente sabe que, além do Brasil, ela tem que se comprometer com seus resultados, porque ela atua em todos os países e vai ter que respeitar as normas de todos os países. Então por isso que eu acredito que elas têm que estar já muito mais bem preparadas do que provavelmente o Brasil está fazendo a requisição das empresas. Mas e relacionado a isso, eu pergunto, a gente sabe que tem muitos data centers que o consumo de energia deles é às vezes maior que algumas cidades. Né? E não tem muito o que fazer, afinal de contas, você precisa dos equipamentos ali, e virtude do processamento e tudo, a carga de trabalho que roda ali em cima, ele, mesmo sendo muito eficiente, o que os decorrer dos anos fizeram com que a dissipação de calor seja menor, o consumo seja menor de energia, exista um maior aproveitamento energético por parte de todos os componentes, a gente sabe disso. Mas eu pergunto para você, no mercado de data center, onde a gente sabe que performance, latência baixa, eu preciso que seja rápido, eu preciso que seja para ontem as coisas. É uma exigência. Afinal de contas, a gente compra um hardware novo, a gente utiliza um hardware novo, a gente espera que ele seja muito mais rápido, e de fato ele é. É possível, Cíntia, fazer as duas coisas, entregar um ambiente extremamente performático e ao mesmo tempo obedecer essas regras? É possível, né? Então, a gente parte de um ponto muito estratégico, né? Não tanto do ponto do hardware, mas de um ponto muito estratégico. Então, como é que a HP está enxergando o papel da TI dentro do universo de sustentabilidade, né? É o que a gente chama de Sustainable IT. Então, bem, existem 5 princípios que a gente enxerga dentro desse ambiente para drivar isso que você está comentando agora, sobre performance e sustentabilidade no mesmo lugar, né? Então, o primeiro ponto que a gente coloca é pense data first. Então, existem volumes absurdos de dados que estão percorrendo, né, os data centers, a nuvem, os ambientes das empresas, e o que você está fazendo com aquilo, né? O quanto desse dado você realmente aproveita, armazena, como você lida com isso, como você faz backup, data protection. Primeiro, a estratégia de como você lida com os grandes volumes de dados, né? Isso pode fazer a sua infraestrutura crescer absurdamente, né? Se você não souber aonde estão suas aplicações, aonde você está colocando os dados, como que você cuida da soberania de dados, LGPD. Então, qual que é a estratégia quando você está olhando para o seu universo de dados, né? O consumo, a geração de dados, ela é infinita. Tudo gera dados e é cada vez mais e mais, né? Mais pesados, Se mais você carregados. não tiver visibilidade, controle e estratégia, a tendência é que você disponibilize ambiente, e que na prática você não precisaria. Então, uma boa governança, um bom olhar para a parte de dados é extremamente importante, né? Depois, o que a gente sugere aí como segundo tópico é fazer uma observabilidade na área de TI completa, né? Não só naquilo que você enxerga fisicamente, mas em todo o conceito lógico, né? Não só naquilo, porque muitas vezes a gente separa, né? Esse aqui é o data center novo, esse aqui é o legado, esse aqui é o DR, mas que você possa ter um olhar holístico para todo o seu ambiente de TI. E tendo isso observável, podendo olhar cada serviço, cada aplicação, medir, é o nosso terceiro ponto aqui, olhar e medir isso, né? Medir quanto ocupa cada aplicação, cada serviço, quanto custa cada uma dessas coisas, né? O que a gente quer trazer para o mercado é uma observabilidade, onde você consiga olhar para o seu data center e dizer, eu rodo esse serviço aqui, nessa infraestrutura e consumo tanto de energia e gero footprint de carbono de tanto. Mas se eu pegar esse mesmo workload e rodar ele aqui, eu vou reduzir tanto de carbono e tanto de consumo de energia. Então, a HP quer trazer essa inteligência para esse ambiente, para você saber dentro de todo o seu ecossistema de TI, da borda à nuvem, onde é o melhor lugar para você rodar a sua aplicação, seu workload,
consumindo menos, emitindo menos carbono e comprovando isso. Então, um dos pilares é você ter visibilidade e reporte dessas informações. Então, a gente percebe que, no geral, né, as áreas de TI ainda se encontram muito à parte da estratégia de sustentabilidade, mas a área de TI pode contribuir com números interessantíssimos para a meta de redução de carbono das organizações. E como fazer isso, né? Olhando, medindo e levantando essa informação através de reportes. Então isso é super importante. Falamos 4 princípios, né? A gente tem um 5º princípio, que é a economia circular. Então quando você olha para um ambiente de um data center, e você enxerga, né, equipamentos mais antigos, por exemplo, que é o que a gente chama de legado, eles possuem tecnologias mais antigas, consomem mais energia para poder gerar mais performance, né? Qual é o caminho? Você pode usar esses ativos como parte de financiamento para os seus projetos de transformação, onde você traz equipamentos mais novos, com uma melhor performance, com uma menor redução de emissão de carbono, com menor consumo, melhor eficiência energética, né? Então, quando você traz novas tecnologias, você está falando de eficiência. Eu vou operar no pico da eficiência com o menor consumo possível, né? E eu posso usar o meu ambiente legado para subsidiar esse tipo de transformação, por exemplo, com HPFS, que é o que a gente já faz hoje, temos números comprovados aí no mundo todo a respeito dessa operação, muito interessante. Ou seja, então além de olhar para dentro de casa, a HPE está olhando para o lado do cliente também. Para o lado do cliente também. E conseguindo absorver até parte da emissão que ele está fazendo, ajudando todo o ecossistema de fato, né? Exatamente, e ajudando a TI, né, nós temos serviços de consultoria para entrar junto com a TI, em parceria com a TI, para conversar com as áreas de sustentabilidade e posicionar a TI dentro da estratégia, a TI como parte da estratégia de sustentabilidade. Veja que nós estamos falando da TI como um componente que pode pontuar para a redução da emissão de carbono, redução do consumo energético, mas também pode drivar a inovação das áreas de sustentabilidade. Por quê? Hoje as indústrias estão buscando não só reduzir o footprint de carbono, como capturar carbono emitido. Porque todo motor a combustão emite carbono. Você não vai conseguir, se você tem uma operação, um maquinário que tem um motor a combustão, ele vai emitir carbono. Então você reduz a emissão de carbono, talvez mudando um combustível, a origem do seu combustível desse maquinário, mas ele vai emitir carbono em algum momento. Então as empresas, as indústrias estão se mobilizando para capturar o carbono. E como você captura o carbono, né? Então você tem outras tecnologias industriais baseadas em sensores, software, volumes de dados e informações, é onde está a TI atrelado a essa estratégia. Então, existe um crescimento de recursos sustentável que pode ser feito, tanto dentro da TI para a sua estratégia de tecnologia para a organização, quanto como um parceiro estratégico das áreas de sustentabilidade. O Discovery, por exemplo, o discurso inicial do Antônio Neri foi extremamente voltado à sustentabilidade. Para isso. Exatamente. Exato. Então você vê que é uma preocupação, você comentou do Brasil e tal, mas não é uma preocupação, é uma preocupação global. Com certeza. Né? Então eu acho que se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue realmente traçar um plano futuro bem mais... bem mais sustentável, né? Bem mais complexo. Sabe que Oxford fala sobre isso, né? De que eles olham para a sustentabilidade como algo complexo. Complexo é diferente de complicado, né? Porque complicado é algo que eu conheço o problema, eu conheço as partes envolvidas e cada um vai fazer a sua parte. Você vai entregar a sua, você vai entregar a sua. Vai ser difícil, mas no final, se você entregar a sua, né? Cada um faz o seu no seu quadrado, né? Complexo é algo que você não consegue mensurar todo o problema. Porque o problema da sustentabilidade ele é muito grande, ele depende da movimentação global, né? E que as partes estão totalmente relacionadas, dependentes. Então, eu dependo, a área de sustentabilidade, para entregar o resultado dela como companhia, precisa da TI, que precisa da área de vendas, que precisa... Está entrelaçado. Da área de logística, de supply chain, da cadeia de valores, de vendor management. Então, é tudo interrelacionado, né? Então, eles até dizem que o contrário de complexo é independente. Então, é totalmente dependente e correlacionado quando a gente fala de sustentabilidade. Não tem a menor dúvida.
E aí é exatamente esse o movimento, né? A TI pode drivar, a utilização de energias renováveis pode ajudar, mas é toda uma organização andando em conjunto, alinhados nessa estratégia, né? Perfeito. O bom do posicionamento da HPE referente a isso é que ela tem uma quantidade muito grande de soluções. Né? Então ela tem muitos tipos de hardware, por exemplo, que vai da borda à nuvem, como você falou. Então ela vai conseguir auxiliar a empresa em todo esse ecossistema de TI. Né? E principalmente um dos assuntos que a gente fala bastante aqui no podcast é sobre GreenLake. Né? E como o GreenLake atua, quais são os serviços, que não é somente o hardware, existe serviço de gerenciamento ali dentro também. Colocando o GreenLake e trazendo a informação da preocupação da HPE em ser sustentável, eu acredito que o GreenLake daria muitos benefícios à empresa na contratação, justamente porque, como já falamos em outro podcast, existe um trabalho proativo do time da HPE na escolha, na tomada de decisão de escolhas, na contratação de novos serviços de TI para as empresas. E esse é um dos grandes diferenciais. Na sua visão, você pode citar alguns dos diferenciais, alguma das melhorias, algumas coisas que seriam positivas em relação à contratação do GreenLake relacionado à sustentabilidade para as empresas? Claro. O HPE GreenLake, ele é uma plataforma, né, que acompanha o nosso cliente da borda à nuvem, trazendo para o cliente, né, inteligência, visibilidade e consumo sustentável. Né? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala em operar no limite da eficiência, com a menor quantidade de recursos possíveis, a gente está falando sobre um consumo sustentável disponível através do HPE GreenLake, que acompanha o seu crescimento conforme você precisa de recursos. Então, nós temos um estudo onde clientes nossos, que quando migraram do modelo de aquisição tradicional, né, para um modelo de serviços baseado aí na nossa plataforma HPE GreenLake, eles chegaram a economizar 33% em consumo de energia, por exemplo, sem falar de outros recursos que foram otimizados, né? Para dentro da plataforma também, os clientes ganham visibilidade do que está acontecendo com seus workloads, do quanto ele está usando e otimizando essa infraestrutura, inteligência artificial aplicada a toda a parte de monitoramento dessas soluções. E em breve teremos também todos os dados, todas as informações de emissão de carbono, energia, embutidos dentro da plataforma. Através de relatórios que estarão disponíveis aí para todos os usuários da plataforma. Então, a gente enxerga a plataforma, né, como um grande guarda-chuva que vai servir os nossos clientes, né? Não é mais sobre hardware, mas é sobre a experiência, não só uma experiência econômica, mas uma experiência de operar todo o seu ambiente de forma transparente, inteligente, com um consumo sustentável, né? Crescendo à medida que o negócio precisa e não crescendo à medida que as coisas demandam, né? Que você tenha controle, visibilidade e inteligência. Exato, não crescendo a qualquer preço. Não a qualquer preço. Né? Porque durante muito tempo foi pensado dessa forma, talvez por falta de conhecimento. Foi feito dessa forma, na verdade. Foi feito dessa forma, né? Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de cultura, muitas vezes, talvez por falta do impacto que isso pode gerar. Mas com certeza, se continuasse do jeito que estava, as coisas estariam piores hoje em dia. Né? Então, que bom que existe essa preocupação, porque afinal de contas cada um tem que cuidar de si, né? Fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, não é verdade? Existem fundos de investimento onde só investem em empresas onde são compatíveis com o ESG. Né? Então, você acredita que é um diferencial competitivo as empresas que olham para dentro de casa e conseguem provar que todo o seu ecossistema, porque querendo ou não, você tem que se preocupar com seus fornecedores, né? Porque os seus fornecedores também precisam compactuar, faz parte da sua cadeia de valor. Né? Porque de nada adianta você se preocupar com a sua operação interna se o seu principal fornecedor faz as coisas de qualquer jeito, consegue as matérias-primas de qualquer jeito, não é verdade? Então você vê como um diferencial competitivo dentro do mercado para as empresas, as que optam por escolher soluções tanto de data center quanto em outras áreas na empresa, olhando a sustentabilidade como um ponto de diferencial na escolha das suas soluções? Sem dúvida. Pensamos juntos. Sustentabilidade para nós é um catalisador de novos negócios, tanto para a marca,
né? Hoje um cliente da plataforma, né, do HP GreenLake, ele consegue já dentro da plataforma um relatório de sustentabilidade. Então, a partir do momento que ele se torna um cliente de consumo sustentável, a organização HPE emite para ele um relatório atestando de que ele faz o consumo sustentável da sua parte de tecnologia. E isso faz diferença dentro da organização, né? Ele consegue, para a marca que ele representa, para a empresa que ele representa, agregar esse valor de sustentabilidade. Sem dúvida é um diferencial competitivo, além de contribuir para a comunidade, e aí você interage também com os seus clientes, né? Você trabalha a marca dentro de um conceito real de sustentabilidade, né? Não só no discurso. E tudo isso comprovado, né? A documentação é extremamente vasta, né? Que a gente consegue dentro do portal. Que você consegue comparar como estava e como está hoje? É muito grande hoje a documentação que a HP disponibiliza para parceiros. Eu não sei se isso está disponível também para o público final. Eu não tenho essa certeza, talvez a Cíntia possa responder. Mas é uma documentação extremamente um conteúdo muito que agrega valor ao que a gente faz no dia a dia e que a gente consegue impactar no cliente final, né? Eu acho que o relatório, traz tudo isso. Existe um relatório público, que é o relatório da nossa estratégia de sustentabilidade conectada a ESG, né? Então esse é um relatório público disponível para o mercado. Então lá a HP ela apresenta, né, como nós estamos trabalhando como organização e como o HPE GreenLake está sendo posicionado para agregar valor ao mercado e aos nossos clientes, né? Existem relatórios que são restritos à operação de cada cliente. Então, dependendo do serviço que você usa, você tem uma expressão de sustentabilidade diferente, um número financeiro, um KPI, né, um indicador diferente dentro da solução que você usa. Esse tipo de relatório ele é restrito a cada cliente, dependendo do serviço que você utiliza na plataforma. Mas ele é bem rico e ele subsidia a ATI a fazer parte, de fato, da estrutura ESG da companhia, né? E o pilar de compliance do ESG deve exigir muito mais das organizações, inclusive das áreas de TI, através de documentação, por exemplo. Eu acho que de novo, se cada empresa fizer forçar com que os seus agentes, né, consigam enxergar o quanto é necessário esse engajamento, eu acho que a gente vai ter um futuro muito próximo, bem mais equilibrado. Optar por fornecedores que existem, que optem por isso, porque se você for parar para pensar, os equipamentos eles possuem os equipamentos, as soluções, elas precisam ter uma precificação que seja compatível com o mercado. Exato. Não é verdade? Então, você optar por um parceiro, por um fornecedor que ele consiga ter um preço competitivo e ao mesmo tempo ele tem uma preocupação referente a todo o ecossistema, é um diferencial. E você faz parte desse diferencial se você puder optar e não fizer, por exemplo, né? Você deveria escolher se afinal de contas é uma coisa que você acredita, que você, se não hoje, mas amanhã, você vai ter que ter KPIs e métricas referentes à sua operação de emissão de carbono, como você mesmo falou, de eficiência energética da empresa. Opte por uma empresa que seja um dos teus fornecedores e mesmo que você nunca se preocupou com isso, já é hora de se começar. Sem dúvida. Não é fazer a diferença, é ser a diferença, né? Porque fazer é muito fácil, papel aceita. Agora você tem que realmente se empenhar e se engrenar com toda essa possibilidade que você tem hoje de ter uma sustentabilidade melhor, um mundo melhor lá para frente, né? Então acho que a gente tem caminhado para esse lado, né? Tem trazido isso para o nosso cliente final e, de novo, cada um tem que fazer realmente a sua parte. E é como nós falamos no começo, né? Hoje já é uma realidade nos processos de compra e venda do mercado, nas relações comerciais, que se peça como pré-requisito quais são as suas ações de sustentabilidade. Qual a sua preocupação? Hoje não são todos, mas em pouco tempo, né, o mercado vai adotar isso como uma prática, já é uma realidade, e quem não acordou ainda para essa necessidade, que é um imperativo imediato, né, um negócio para agora, vai ter dificuldades. Então, é um imperativo moral de responsabilidade de todos nós e que vai regulamentar as negociações, né? Vai regir as negociações. Então, é necessário olhar para isso com cuidado, com cautela, valorizar esse tema e ser um parceiro, né? Que as áreas de TI possam se aliar às áreas de sustentabilidade e ser um parceiro estratégico nesse caminho, que é um caminho
necessário, obrigatório. Né? Perfeito. Bom, as minhas perguntas acredito que terminam por aqui. Tá, Cíntia, muito obrigado por ter repassado todo esse conhecimento, essa aula que você deu para Delícia. Bom, esse assunto é bom, né? Um assunto muito legal, um assunto legal. que precisa ser debatido realmente. Né? Porque é interessante com que o ecossistema de clientes de HP Enterprise saiba que existe uma preocupação, ela é uma preocupação no papel. Né? Porque você precisa entregar um hardware, como a gente falou, de extrema capacidade, mas com uma baixa emissão. Sem dúvida. Né? Então, se você consegue fazer isso e você tem pesquisas e você investe nesse tipo de desenvolvimento, é um diferencial. E fazer isso dentro de casa é o mínimo que precisa ser feito. E mostrar que é possível, né? Exatamente. E é possível. Então tá. Muito obrigado, Cíntia, por essa aula. Eu que agradeço. Contem Tá. conosco. Consultem nosso relatório aí na internet, está disponível, né? Legal. Tem muita informação bacana lá. Legal. Jane, muito obrigado Obrigada também. a você, Rafa. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Jane. Pessoal, tivemos um bate-papo hoje sobre sustentabilidade, né? Tudo a ver com TI. Muitas vezes a gente não dá tanta importância porque não faz parte do que a gente vê, mas é importante saber que existem fabricantes de soluções que estão à frente do mercado, que estão não somente de hoje, mas há muito tempo preocupados com a sua eficiência energética, de emissões. Então, é fazendo em casa que a gente consegue repassar para o outro Exatamente. o que é possível ser Deu feito, exemplo. não é verdade? Então, Exato. muito obrigado, meninas. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Fiquem ligados obrigada. para que nos próximos episódios, com certeza, outros assuntos muito interessantes vão ser falados, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.